Caros amigos, como sempre, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas que eu recebi sobre troca do tampo. Nossa, mas como isso funciona? Tem que trocar tampo? Vocês vão entender 4 coisas a esse respeito. Como sempre, recados rápidos e adentraremos no tema. Agradecimento por nos acompanharem e podem nos enviar instrumentos para ajuste de onde vocês estiverem. Aqui são 2 casos, na verdade 3, que foram enviados. Logo mais, os músicos vão receber um vídeo meu explicando todo o trabalho feito e os cuidados, e será enviado de volta um instrumento, tá bom? Ou seja, de onde você estiver, você pode ter o benefício de ter o seu instrumento ajustado, tá bom? Bom, vamos lá. Como eu sempre digo, desde o primeiro vídeo que eu gravei aqui no canal, né, que é um vídeo de 2017, salvo erro, setembro de 2017, no final dele, é um vídeo que eu falo sobre a sonorização dos 11 itens ajustados, e eu falo que existem diversas visões, né, e às vezes até nomenclaturas diferentes. Então, é normal que eu estou falando aqui, outro colega ter uma visão um pouco diferente. Não tem problema nenhum, tá bom? Estou falando segundo a minha visão aqui no ateliê, tá? A ideia não é afrontar e nem fazer vídeo resposta a ninguém, tá bom? Às vezes eu vejo alguns vídeos e falo, nossa, esse vídeo parece que foi um vídeo para comentar algo que eu disse que é tão desnecessário, tem tanto tema aí para ser trabalhado, para ser falado, e parar com essa bobagenzinha, essa picuinha de alguém ter pensa diferente, usa um material diferente, não funciona. Por incrível que pareça, isso é muito comum nas orquestras sinfônicas profissionais. Quem olha, né, porque muitas das vezes quem está me assistindo aqui, o músico que gosta de aprender por hobby, toca na igreja com a gente, não imagina que é assim, mas infelizmente é aquelas visões escolásticas de que só a minha escola, só o meu jeito de tocar tá certo, só o meu jeito. Não, desde o primeiro vídeo eu falo que não, né? E é assim uma bobagem pensar isso, né? Quando eu tocava profissionalmente em orquestra, né, tinha um pessoal que usava a escola russa, né? Não, escola alemã não funciona, tal, do alto dos seus 15, 16 anos de idade, 17, 20, o pessoal achava que já tinha toda a experiência das escolas técnicas, nem que se tivesse. É uma bobagem, né, pensar que só aquele jeito de pensar é correto, né? Não vou citar aqui, mas isso aí extremado trouxe todas as desgraças e maldições que nós vimos na Segunda Guerra Mundial, não é? E não só lá, né? Meu povo mesmo, eu sou descendente de armênio, foi massacrado. 90% da população armênia foi destruída pela Turquia no genocídio de 1915. Depois vocês podem pesquisar a esse respeito, né? E é provável já que o YouTube joga esse vídeo lá embaixo porque eu utilizei esse termo genocídio, para vocês verem como é difícil às vezes utilizar as plataformas, né? Então, existem visões diferentes, não tem problema. Estou falando aqui segundo a minha experiência da vida inteira como músico, né? E também como luthier. Bom, então eu tenho um instrumento aqui. Falou, eu vou trocar esse tampo. Tá bom, tudo bem. E o que você vai fazer com o verniz para ficar igual? Então o primeiro problema é esse, né? Aí fala assim, não, vamos arrancar o verniz e fazer outro. Então já não é o mesmo violino, já é outra coisa, né? Já mudou completamente, já não é a mesma coisa. Então, por isso eu acabo não fazendo esse tipo de trabalho aqui, tá? Então você já vai ter o problema do verniz do instrumento. E outra coisa, quando você troca o tampo, esse instrumento muda completamente, que é a segunda questão. Você vai mudar a originalidade do instrumento. Você está acostumado com aquela resposta, né? Mudou. Se você tem um apreço pelo som daquele instrumento, mudou. Não tem jeito, tá bom? Vai mudar completamente. Terceira questão. Eu recomendo restauro. O tampo trincou, precisou abrir? Vamos abrir, fazer a costura e vamos restaurar, tá? O objetivo é sempre manter a originalidade. Sempre deixar aquele instrumento o mais parecido possível com o que foi feito, né? Esse é o objetivo.
E alguns trabalhos tiram a originalidade do instrumento, tá bom? Então, terceira questão é essa: restaurarmos o tampo. Eu gosto muito de estudar outras artes, nunca falei aqui, mas eu já estudei construção de violão, né? E eu lembro que na época o professor que me ensinou construção de violão, eu falava para ele assim: mas professor, né, com todo respeito, a gente falava: mestre, mas o senhor vai... Eu via um trinco no tampo e ele aconselhava trocar o tampo, mas eu não perdi a originalidade do instrumento, né? Então eu sempre tive essa... Eu não atuo com o violão, né? Não faço nenhum tipo de restauro, mas estudei, né? Não dá tempo, nosso tempo é limitado, né? Trabalho apenas com ajustes e restauros de violino, viola, violoncelo e arcos, né? Nem contrabaixo eu trabalho, porque não dá tempo, né? Enfim. Então ele tinha essa visão de trocar o tampo. Isso vem da onde? Vem de uma visão que a gente tem atualmente, uma mentalidade de trocar tudo. As coisas já não são mais feitas para serem perenes, né? Você tinha um sapato bom antigamente e você trocava meia sola ou a sola, ele durava mais muito tempo. Hoje não, troca. Essa visão muito consumista, muitas das vezes, de coisas que são fabricadas para serem descartáveis, a gente quer trazer para algo que não é descartável, tá bom? E aí tem a quarta questão. O tampo foi, por alguma infelicidade, moído, né? O tampo não tem mais restauro mesmo, né? O tampo afundou, quebrou de um jeito que não dá para restaurar. Aí vai trocar o tampo. Aí a gente vai analisar o que é interessante ou não, tá? Restauro é sempre uma análise local. Aí sim nós vamos analisar o caso a caso, tá bom? Neste último caso a gente analisa. Porém, eu convido vocês para uma reflexão. Perfeito, vamos fazer isso. Só que muito improvável que só o tampo tenha sido destruído e o resto esteja inteiro, né? Então, muitas das vezes a gente tem que fazer uma análise circunstanciada, tá bom? Então, é isso, né? Muitas das vezes as pessoas me procuram para trocar o tampo e imagine, né, que trocar o tampo não é barato, não. Não é nada barato. É muito mais caro do que a melhor das opções que a gente tem de sonorização. Porque boa parte do trabalho de um instrumento está ali, né? Para facilitar a matemática, não é bem assim, mas vamos dizer que 50% do trabalho está aqui no braço e 50% no corpo. Não é assim, tá? Só para facilitar a matemática, é uma conta bem simples. O tampo tem uma boa influência sobre o trabalho feito aqui embaixo, então talvez você teria aí, e se fosse trocar o verniz, boa parte do trabalho do instrumento autoral, tá? Então muitas das vezes as pessoas me procuram para trocar o tampo, sendo que querem melhorar o som, só que eu falo: faz o ajuste do instrumento, vai ficar muito melhor. Então, na esmagadora maioria dos casos, eu não aconselho, tá bom? Espero que tenham gostado desse conteúdo. Desde já, muito obrigado por nos acompanhar.